Olá! Olá! Nesta edição do Acontece no Rio, vamos rever as reportagens que marcaram o ano de 2013. E para começar nossa retrospectiva, vamos falar de um esporte que no início era modismo de verão, mas que veio para ficar. É o stand-up, que atrai muitos adeptos nas praias do Rio. Remar de pé em cima de uma prancha, semelhante a de surf, deixou de ser uma atividade despretensiosa e se tornou um esporte. Todos os verões aparecem novidades que acabam virando febre nas praias do Rio. Mas o verão acabou, o sol já não está tão forte, o céu tão azul e as pranchas continuam reinando nas águas cariocas. Parece que o modismo do stand-up veio para ficar. O stand-up, nos últimos anos, tornou-se um dos esportes que mais cresce no mundo. Nós já estamos aqui há 6 meses e veio para ficar com certeza, porque começou no Hawaii já há um tempão atrás e agora já está no mundo todo e está gigante. Em Amsterdã, tu chega lá nos Canários, eles estão fazendo stand-up paddle, chega na França, em qualquer lugar do mundo eles estão praticando stand-up e aqui está virando febre. O SUP, como é conhecido, tem suas origens nos surfistas havaianos dos anos 60, que remavam despretensiosamente em suas pranchas em dias de águas calmas. Rico foi um dos pioneiros da prática do esporte no Brasil. O stand-up ele se diferencia um pouco do surf porque ele é mais democrático, a família participa. O surf, você vai lá para o mar bom, passa o dia inteiro lá dentro do mar, volta cansado, aí sua mulher fica na areia, fica reclamando. O stand-up é uma coisa que você contempla mais a natureza, o stand-up de remada. Tem 2 tipos de stand-up. O stand-up nas ondas é o que eu gosto muito e o stand-up remada, né? Que você vai numa ilha, você pratica num lago, você pratica numa lagoa, né? Então isso é mais familiar. O pai anda, a mulher anda, os filhos andam, os amigos, é uma coisa mais social. Um dos principais fatores por trás desse crescimento é que o esporte é de fácil acesso, além de ser divertido. Porque é um esporte que desde criancinha de 6 anos de idade, meu filho tem 4 anos, ele rema até pessoas mais idosas com 70 anos estão praticando todo dia, então é um esporte que todos podem fazer. A maioria das pessoas consegue ficar em pé já na primeira aula, entendeu? Obviamente cada um tem o seu tempo, assim, o principal que a gente passa é para as pessoas fazerem a terapia, terem um contato com o mar, entendeu? Independente da performance. Erickson Nogueira veio de Manaus com os pais e quis experimentar o esporte. Recebeu as instruções e logo na primeira aula conseguiu ficar de pé. O pai, atento e orgulhoso, acompanhou cada remada do filho. Eu achei que era difícil, mas quando você pega a prática fica bem fácil. O pai se anima para que o menino continue a praticar o esporte, mas agora em outras águas. A gente é da terra do Rio, né? Do Rio ao Amazonas, Rio Negro, então não tem mar, não tem onda, então a água é sempre plana. Com certeza dá para fazer lá, com certeza. Henrique deve ficar atento em qual prancha comprar para o filho. As pranchas elas têm modelos diferentes, são apropriados para diferentes modalidades. Então, para quem está começando, o ideal é que seja uma prancha híbrida com bastante estabilidade e flutuação. Mas existe um grupo que não está muito feliz com a veloz popularização do stand-up. Adivinha qual? Os surfistas. Implica um pouco, lá no arpoador, quando tem onda boa, a galera de stand-up tá lá pegando as ondas, a gente consegue pegar as ondas mais lá de trás. Então fica um pouco difícil para os surfistas conseguirem pegar onda, aí eles dão uma implicada com a gente. Lojas com mais de 100 anos de existência sobrevivem aos novos tempos e mantêm a tradição de um Rio que não existe mais. Elas estão lá há mais de 100 anos. Sobreviveram a crises econômicas, a chegada da modernidade e a perda de clientes para os shoppings. Algumas com os mesmos produtos, outras mudaram de endereço. O centro da cidade possui lojas que contam a história do Rio. No ano de 1870, a Casa Granado abriu as portas no mesmo endereço que ainda é hoje, na Rua 1º de Março, antiga Rua Direita. A casa, fundada por um português, José Antônio Granado, logo se tornou a farmácia mais tradicional da cidade e fornecedora oficial da corte. Há 110 anos, o povilho antisséptico foi criado. É o produto mais antigo, que teve a fórmula aprovada por Oswaldo Cruz e permanece a mesma até hoje. A tradição continua, mas a empresa cresceu e hoje produz no Rio mais de 4 milhões de unidades mensais de desodorantes,
talcos, sabonetes, entre outros produtos. Tem uma rede de 7 farmácias no país, além de mais de 50 mil pontos de venda. Se a Granado atrai pelo olfato, a Visão tem atraído há mais de 150 anos clientes para a Casa KV, ou simplesmente KV. Entrar nela é voltar ao passado e esquecer da correria do dia a dia. Fundada pelo imigrante francês Augusto Charles KV em 1890, 6 meses após a proclamação da República, é a confeitaria mais antiga da cidade e mantém até hoje o visual do Rio Antigo. É impossível falar de tradição e não citar a bela Confeitaria Colombo, parada obrigatória para quem circula pelo centro do Rio. Fundada em 1894 por imigrantes portugueses, a casa é o símbolo máximo do que representou a Belle Époque na vida da cidade. São 4 andares com 3 amplos salões. No Salão da Confeitaria, uma decoração rica em detalhes é mantida em perfeito estado desde sua criação. Uma abertura no teto do pavimento térreo nos permite ver a clarabóia do salão de chá, decorada com belos vitrais. Na época em que foi inaugurada, a Confeitaria Colombo era considerada extensão da Academia Brasileira de Letras por receber constantemente os seus membros. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras frequentadoras da confeitaria e as suas visitas eram constantes. 7 anos antes da inauguração da Confeitaria Colombo, o som dos instrumentos musicais da guitarra de prata já podiam ser ouvidos pela cidade. A loja é referência em instrumentos musicais e acessórios em todo o país. Mudou de endereço, mas teve o pé na tradição, conservando o mobiliário de época. Foi aqui que Jacó Bittencourt comprou seu primeiro bandolim. O músico ficou tão indissociável a seu instrumento que se tornou Jacó do Bandolim. Mas se a loja mantém um pé na tradição, o outro está na modernidade e acompanha as mudanças do mercado. Por isso, a Guitarra de Prata mantém um site para vendas online. Ao lado da Guitarra de Prata fica uma das casas mais conhecidas e queridas pelo público carioca. Ao contrário do que diz a fama da casa, o Bar Luiz não é um bar alemão, pois foi fundado pelo brasileiro Jacó Wendley, filho de suíços e natural de Petrópolis. Quando o Bar Luiz foi fundado, em 3 de janeiro de 1887, Dom Pedro II era o imperador do Brasil. A cidade do Rio de Janeiro era a capital do império e tinha a pretensão de ser uma corte moderna, à imagem e semelhança das principais capitais europeias. Com a abertura da primeira cervejaria do Rio de Janeiro e graças a um bem-sucedido acordo comercial, Jacó iniciou, 1 ano depois da abertura de sua casa, a comercialização da cerveja em sua forma crua, ou seja, o chopp. Fumar na casa já não pode mais, mas mesmo assim vale uma visita na Charutaria Síria, há mais de 100 anos localizada no coração da Saara. O lugar é um oásis de tranquilidade no meio da habitual confusão do comércio local. O forte desse restaurante centenário são as omeletes e os sanduíches que substituem tranquilamente uma refeição. Fartas e generosas, as refeições da Casa Paladino há mais de 100 anos conquistam os cariocas e os turistas, como é o caso de Neuza Pereira e Sidney Mendonça, moradores de Friburgo, casados há 34 anos e escolheram a Casa Paladino para comemorar o aniversário de casamento. São em ocasiões muito especiais, é para ficar marcado para sempre. Então, aquelas ocasiões que vão morrer com a gente. Então, a coisa que é que nem aquela história da Luluzinha que vai ao sótão, né? Ela gosta tanto do sótão que só vai uma vez só para se lembrar, né? Então, essa é a nossa ida ao sótão. A casa foi inaugurada em 1906, quando o Brasil ainda era uma república, a chamada República Velha, e realizava a 5ª eleição presidencial do país. Mas ao entrar aqui nesse bar-mercearia, negócio comum do início do século XX, a sensação é que damos um salto no tempo, mas para trás. E a nossa imaginação viaja, pensando nos homens que chegavam a cavalo para beber com os amigos e depois levavam as compras para casa.
A mesma decoração desde que foi fundada e os detalhes como a madeira talhada nos ajuda a viajar no tempo. Ao longo das paredes, cristaleiras antigas exibem as mercadorias. Para Ricardo Lourenço, sócio da Casa Paladino, a tradição é o charme do estabelecimento. O modernizado é acompanhar a evolução, mas sem perder a base fundamental. Quer dizer, o Paladino podia ter virado uma lanchonete, uma pizzaria. E a gente sempre fez questão, às vezes até com alguns prejuízos, porque a modernidade faz parte progressiva do comércio. A renovação é o diferencial das casas centenárias e que fazem delas uma parte da história da nossa cidade. Historiador fala dos desafios que as lojas centenárias enfrentam atualmente na nossa entrevista especial. A nossa entrevista de hoje é com o historiador Milton Teixeira, que é um especialista na história do Rio de Janeiro. E nós vamos começar falando justamente sobre a preservação desses imóveis que nós mostramos na nossa reportagem. Professor, como é que está a questão da preservação desses imóveis? São muitos imóveis ainda centenários que existem no Rio de Janeiro? A nível de arquitetura de lojas antigas, ainda existem muitos exemplares interessantes. A nível de instituições, ou seja, as próprias lojas com mais de 100 anos, cada dia diminui um pouco, né? Cada dia uma vai fechando as portas, vai acabando. É triste isso. Eu conheci lojas com 200 anos e que hoje não existem mais nem na memória popular, como a Casa Açucena, que era de 1806, na Rua Buenos Aires, a Casa Clark, na Rua do Ouvidor, que acabou em 98 e era de 1818. Então, aqui mesmo, a Baça Grande, na Rua do Ouvidor, que era do século XIX. Então, é uma pena um historiador ver essas instituições desaparecerem. A arquitetura das lojas, no geral, ela se preserva bem aqui no centro. Você tem, por exemplo, isso aqui é a Rua Travessa do Comércio, é o típico conjunto de lojas antigas do século XIX, algumas até bem Sesc centenárias, né? Sempre o térreo era o comércio, no andar de cima morava a família proprietária. E é interessante que os beirais das casas, né, quanto mais elaborado o beiral, mais rico era o proprietário. E atrás as casas tinham um quintalzinho que era eira. Pobre não tinha nem eira nem beira. Então era assim que a coisa funcionava. E essa aqui era uma rua só de comerciantes. Não tinham placas, porque quase todo mundo era analfabeto, então as cores eram muito fortes. Minha loja é a loja verde, minha loja é a loja azul, minha loja é a loja amarela. E você ainda vê isso aqui mantido, preservado. Professor, as metrópoles no mundo inteiro se preocupam com a preservação desses estabelecimentos centenários? Olha, nas grandes capitais que preservam seus bens culturais, como por exemplo Paris, que você encontra com facilidade lojas com 200, 250 anos, mesmo a própria Lisboa, você encontra lojas com 250 anos, você tem um incentivo dos órgãos municipais para a manutenção daquele comércio. Tem uma certa isenção, afinal de contas, aquele é um patrimônio material daquela cidade. Então, eles recebem um tipo de isenção, uma proteção fiscal e tudo mais, você manter aquilo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se isso é eficiente como nessas capitais europeias. O que eu tenho visto é o número dessas lojas cada vez diminuir mais. Professor, para encerrar a entrevista, eu gostaria que o senhor me falasse um pouco da história desses estabelecimentos centenários que a gente mostrou na reportagem, começando, por exemplo, pelo Bar Luiz. Bom, o Bar Luiz começou na Rua da Assembleia com um nome bem complicado em alemão, Zum alten Jakob, ao velho Jacó. Depois mudou para Braço de Ferro, porque a moda no início do século XX era as quedas de braço. Nos anos 40, chamava-se Bar Adolf, e quase foi depredado pelos estudantes quando o Brasil declarou guerra à Alemanha. Ari Barroso teve que subir numa mesa para dizer que aquele Adolf não tinha nada a ver com Hitler, e se era o proprietário que era um brasileiro. Mas por via das dúvidas mudaram o nome para Bar Luiz. E até hoje eu ainda considero o melhor chopp preto do centro do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvidas. Quanto, por exemplo, a Drogaria Granado.
Drogaria Granado já existe desde 1870, mas antes ali, desde 1775, no mesmo lugar, tinha uma drogaria, que era Barros Franco, que em 1870 foi adquirida por este português, José Antônio Cochito Granado, que criou o produto médico mais antigo do Brasil, ainda em evidência, que é o polvilho antipsético. Fornecia ao imperador Dom Pedro II, depois forneceu aos presidentes da República, Rodrigues Alves, forneceu aos prefeitos. Pereira Passos é homenageado com um busto de bronze feito pelo Bernardelli dentro da drogaria. Então você tem vários casos assim que, por exemplo, aqui na Rua do Ouvidor, você tem o restaurante Rio Minho, que era frequentado pelo Barão do Rio Branco. Então, quando ele entrava na loja, no restaurante, todo mundo botava o paletó, se arrumava, porque o Barão do Rio Branco era uma autoridade nacional, uma espécie de herói nacional, acabou virando o nome da Avenida Rio Branco. A Confeitaria Colombo, então, que serviu a N personalidades, foi sede da Academia Brasileira de Letras, era frequentada por Machado de Assis, Olavo Bilac. Todos os presidentes da República frequentaram a Colombo e ainda hoje ainda podemos ver uma ou outra personalidade andando por aquelas salas antigas. Restaurante Paladino, por exemplo. O Paladino também é quase centenário. Nossa, ali você tem uma visão do Rio Antigo, como se comia antigamente em mesas tradicionais. Não, você tem lojas aqui, o Lidador dos anos 50, dos anos 40, feito por um português, em homenagem ao grande herói nacional do Portugal, o Lidador, que foi um guerreiro medieval. Mas ao lado dessas lojas morreram a Casa Clark, morreu a América e China, morreu a Açucena, morreu a Cabaça Grande, morreu o bar e restaurante Jorge V, que tinha um retrato do Jorge V dentro. É triste, né? Eu, como historiador, eu me sinto lesado, né? É uma parte do meu passado que se foi. Louvo para que essas casas ainda sobrevivam, porque nelas você ainda encontra, além do comércio, uma certa poesia que falta nessas lojas ultramodernas. A gente espera que esses estabelecimentos, professor, não passem a constar só em livros de história. Com certeza, ou na nossa memória. Ou na nossa memória. Muito obrigado, professor. Obrigado pela entrevista. Nada, foi um prazer. O prazer foi meu. O Acontece no Rio, retrospectiva, volta em instantes. Estamos de volta com o Acontece no Rio, retrospectiva. Historiador descobre casa onde o escritor Machado de Assis teria vivido na infância. O imóvel virou um cortiço e está mal conservado. Câmara propõe tombamento da casa. Esquecida por mais de 2 séculos, a casa ainda exibe as janelas, a porta e a escadaria dos tempos do Brasil colônia. A estrutura de pedra, cal e óleo de baleia, comum naquele período, continua intacta. A casa onde o escritor Machado de Assis morou até os 6 anos de idade, hoje abriga várias famílias carentes. O local, na Ladeira da Ajuda, na Gamboa, já foi uma chácara que tinha vista para o mar. Essa casa é o que resta da Chácara do Livramento, cujas origens remontam ao século XVII e no século XIX foi residência do senador Bento Barroso Pereira, depois da viúva dele, Dona Maria Mendonça Pereira. Foi, como é conhecido historicamente, foi na casa desta senhora que nasceu em junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis. A Academia Brasileira de Letras diz que não há provas suficientes para garantir que a casa serviu de moradia a Machado de Assis. Mas o historiador Milton Teixeira afirma que há documentos suficientes que comprovam esse fato. Há documentação suficiente, inclusive publicada pela própria Academia Brasileira de Letras. Em 1939, quando Machado completou 100 anos de nascido, eles fizeram uma exposição na Biblioteca Nacional e colocaram toda a documentação e a foto desta casa como sendo a casa onde nasceu Machado. Então, a própria academia afirma isso e eu acho que vale a pena preservar esses vestígios agora, haja vista que esta região está sofrendo um processo de valorização extrema e há uma possibilidade dessas ruínas desaparecerem, sendo substituídas por construções modernas. Ainda pode ser recuperada e, quiçá, virá um prédio útil para a sociedade, como seria, aliás, do gosto do próprio Machado se vivo fosse. Depois da descoberta do imóvel, a vereadora Laura Carneiro apresentou um projeto de lei que pede o tombamento da casa. Não seria justo também perdermos esse espaço que ainda se preservam as janelas, algumas paredes. Então, o objetivo qual é?
Claro que teremos que ter ajuda da prefeitura ou de órgãos de cultura para que possamos depois, quem sabe, desapropriar aquela área, porque ela tem proprietário, desapropriar a área e transformá-la num centro cultural para a cidade do Rio de Janeiro. Um espaço que preserve a memória de Machado de Assis, que afinal foi talvez o nosso maior escritor brasileiro. São conhecidas outras casas onde morou Machado. Machado nunca foi proprietário de casa alguma, era muito barato o lugar. E já se permitiu que a casa que ele morreu foi demolida. Não acho que nós temos o luxo de permitir que a casa que ele nasceu seja destruída também. Se ele nasceu exatamente entre essas 4 paredes ou no terreno da casa, numa outra casa existente, isso é um caso para os arqueólogos resolverem. Só o fato de ser uma residência que remonta ao século XVII e onde viveu tão importante personagem da nossa independência, o senador Bento Barroso Pereira, já legitima a preservação e o tombamento. A Escola de Artes Visuais do Parque Lage é considerada a pioneira na educação informal de artistas. Fundada em 1975, a escola é uma referência no meio. Maritana tem 25 anos e é ilustradora. Ela esboça o desenho que vai imprimir na aula de litografia. A técnica era muito popular no século XIX na criação de gravuras coloridas em livros, panfletos e pôsteres. Hoje, artistas mantêm a técnica, que utiliza uma pedra e tinta oleosa para replicar os desenhos. Maritana acredita que as aulas vão ser úteis na formação dela. Eu já trabalhava como ilustradora, eu tive uma experiência no Japão de 1 ano, e aí lá eu aprendi um pouco de técnicas de pinturas japonesas, pintura em cerâmica, e aí eu queria dar continuidade e abrir outros caminhos. A maioria dos alunos que estudam na Escola de Artes Visuais no Parque Lage tem um perfil semelhante. Já trabalham com artes ou profissões afins e buscam um aperfeiçoamento. Estudante de desenho industrial, Luísa conta por que procurou o curso. Meu gosto pelo trabalho com imagem, com técnicas e materiais diferentes e a possibilidade de aumentar meu argumento prático, de complementar o meu curso de desenho industrial e transformar, agir. Todos os jornais e revistas antigamente eram feitos com litografia. Eu acho que isso é bem importante para os alunos, né? Além de eles experimentarem toda essa parte gráfica de imagem, como ela se reproduz, toda a reprodutibilidade que representa isso, né? E também dá uma introdução do que eles têm hoje no digital, que eles pegam o final da meada, mas não sabem como tudo começou. O programa é amplo. Vai da formação de monitores e profissionais especializados aos cursos livres de todos os tipos. Por não ser uma escola formal, o aluno não precisa seguir uma ordem específica, não há pré-requisitos. Apesar da escola ser organizada em etapas de formação, o aluno ele pode ingressar em qualquer uma dessas etapas, ele pode escolher o percurso que ele quer fazer, quem estabelece o seu percurso pela escola é ele próprio, a partir dos seus interesses, das suas motivações, e não impede que ele esteja lá no programa aprofundamento e que ele desenvolva uma aula na etapa concepção, porque ele pode estar precisando desse recurso para desenvolver determinado trabalho. Além disso, a Escola de Artes Visuais promove intercâmbios com universidades do mundo inteiro e expõe o trabalho dos alunos. Algumas mostras acontecem nas salas e corredores deste casarão, que é uma réplica de um palácio romano, localizado bem na entrada do parque e sede da escola. Só o cenário que os alunos encontram por aqui já desperta a criatividade. É um lugar muito inspirador e eu acho que vir para cá já traz, assim, né, já está imbuído de uma criatividade bacana, né? Você tem realmente um lugar muito acolhedor e inspirador. A escola oferece diversos cursos gratuitos. O telefone de contato é 3257-1800. O Museu de Arte Naif, no Cosme Velho, possui um dos mais completos acervos do mundo. São obras de artistas de todo o Brasil e de mais de 100 países. O maior acervo de arte naif do mundo inteiro tem endereço carioca. Rua Cosme Velho, 561, no Cosme Velho, onde funciona o Museu Internacional de Arte Naif. Fica perto da estação do trenzinho do Corcovado. Todos os estados brasileiros estão representados e mais de 120 países, do século XV aos dias de hoje, num total de mais de 6.000 obras.
O museu esteve 5 anos fechado, mas agora está gloriosamente aberto, graças ao Prince Claus Fund e a uma verba da Prefeitura do Rio que permitiram a reforma do telhado e do próprio museu. Repaginado, o MIAN teve sua área de exposições totalmente reformulada e oferece exposições permanentes e temporárias. Gerardo Vilaseca fez o projeto museográfico, ampliando e uniformizando o espaço das exposições. Todas as vitrines que antes interferiam no olhar do visitante foram removidas e o visual agora é limpo. A exposição permanente retrata a cidade do Rio de Janeiro através de uma tela de 4 metros por 7 da pintora Lia Mitarakis. O museu está aberto das terças às sextas-feiras, das 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, do meio-dia às 6. O ingresso custa R$ 16 e a meia entrada R$ 8 para estudantes, crianças e idosos. São 8 salas de arte naif, que já foi chamada de ingênua e de primitiva. Os pintores são autodidatas e pintam com o coração, com pincéis mergulhados na emoção, segundo a definição do criador da coleção e fundador do museu, o joalheiro Lucian Finkelstein, já morto. A diretora do museu é sua filha Jaqueline. Meu avô sempre foi um grande apreciador da arte. Ele, desde pequeno, quando ele ainda morava na França, ele adorava desenhar e ele ia para os museus e copiava os desenhos. Ele tinha um talento muito grande para o desenho que ele usou na carreira dele de joalheiro, e ele também era uma pessoa que tinha um senso estético muito apurado. Isso era uma coleção que eu acho que ele tinha maior paixão, né? E foi a maior coleção. E agora ela está aqui aberta, né, ao público. O prédio é uma construção histórica que tem ainda uma loja de souvenirs e quadros. O museu oferece cursos de pintura, de mosaicos e de artes manuais. A arte popular brasileira tem endereço fixo. É o Museu Casa do Pontal, na zona oeste do Rio. São mais de 8.000 peças de 200 artistas brasileiros. Instrumento na mão, o dentista exerce seu ofício. Será que está doendo? Os enfermeiros carregam o paciente. Está morto? Este morreu. Mas por que a autópsia? A imaginação viaja. Nos tempos dos vendedores de aves, da mulher com trouxa na cabeça, dos pilões. Ao mesmo tempo, vai se desenhando na cabeça o perfil de uma sociedade, a cultura de um povo, o nosso Brasil. É assim a exposição na Casa do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste. Considerado o maior acervo de arte popular do país, o museu reúne cerca de 8.000 peças de 200 artistas brasileiros. O acervo foi reunido durante mais de 40 anos por um colecionador, Jacques Van de Belk, que chegou ao Brasil no pós-Segunda Guerra Mundial e veio para ficar um pouco tempo. Ele tinha formação em Belas Artes, mas ele se encantou quando ele conheceu o mestre Vitalino em Pernambuco. Ele se encantou com aquele homem, aquele indivíduo que, ao mesmo tempo em que tinha uma grande simpatia, conversava e modelava, parecendo ter assim se sentindo muito bem em relação àquilo que estava fazendo e com muito talento. Então, já que compra algumas obras do mestre Vitalino e vai comprando assim, sem imaginar que ele viria a constituir o maior acervo de arte popular do país. A primeira parte da exposição mostra as profissões. Depois passamos pelas atividades domésticas, os tipos e as situações cotidianas de um Brasil plural. Este espaço é dedicado ao mestre Vitalino. Em sua obra, Vitalino Pereira dos Santos relata a realidade do sertanejo nordestino da década de 1940. Analfabeto, se expressava como ninguém com a arte. Aqui fica o ciclo da vida: nascimento, vida e morte, o parto, as brincadeiras de criança, pulando carneirinho, pulando corda, pulando. Sentado, hora da escola,
O casamento, as festas, o fim da festa. E assim se encerra o ciclo da vida. E vida é o que não falta nas festas populares. Nesta sessão, a cultura de um povo se expressa na alegria do Bumba Meu Boi, nas fantasias da Folia de Reis, no maracatu, a beleza das festividades e a riqueza cultural. E por falar em diversão, é hora do circo. Mas por que não um jogo de sinuca, um bingo, diversão? Medo. Lampião e Maria Bonita abrem a sessão do cangaço. A morte aqui ganha vida. A faca cravada no peito, a vítima agonizante. Os cangaceiros chegaram para aterrorizar a cidade. A tecnologia e a engenharia empíricas das obras inspiram a inventividade humana. A engenhosidade impressiona. Os momentos da história também ganham vida em maquetes animadas. A escravidão açoita nossa memória. Tempos desumanos. Mas o passado tem seus momentos de glória. A independência do Brasil também é outro destaque da exposição. Do pão ao circo, dos seresteiros aos tocadores de realejos, passear no museu, a navegar no vasto oceano da arte popular, da vida nos mais diversos rincões do país. É interessante você chamar isso de arte popular ainda, embora o ideal fosse que não fosse só arte, porque é arte. Arte é arte em qualquer circunstância, em qualquer situação. Mas a gente chama de arte popular para reforçar esse olhar para essa capacidade criadora das camadas populares. E aqui no Museu Casa do Pontal, a exposição termina em samba. E a nossa retrospectiva fica por aqui. Se você quiser rever de novo este programa, é só acessar câmara.rj.gov.br. Até a próxima!